Pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos começar nossa revisão FGD. Galera, eu coloquei aí alguns tópicos que são bem recorrentes na UFGD. A prova de matemática da UFGD não é uma prova conteudista. A prova de matemática da UFGD não é uma prova conteudista. Assim, você pode até falar, não, mas analisando outras provas, você sabe que ela é mais fácil que as demais. Você pegar a prova qualquer uma das da FAPEC e pegar a prova da UFGD, o nível das questões, há uma diferença exorbitante entre as questões. Então, você não vai, também não vou queimar minha mão assim no fogo, mas você não vai fazer uma revisão de polinômios, números complexos, geometria analítica quando cai mais tranquilo. Então, assim, tem alguns conteúdos que são meio frequentes nela, tá? Então, eu fiz aí uma revisão dos conteúdos assim mais que eu acho mais importante e principalmente que tem fórmulas, que tem uma coisa que você pode esquecer, que seja legal para revisar. Não é só um conteúdo, que nem é recorrente razão e proporção. Só que a questão de razão e proporção que cai na UFGD, acho que todos vocês acertam ela, porque é regra de 3 simples, aí você vai manuseando ali, você chega no bom senso nela. Agora, por exemplo, caiu uma questão de função de segundo grau. Legal saber as propriedades de exponencial, de logaritmo, então foi nesse contexto que eu montei a revisão para vocês. Tudo bem? Então bora lá, galera. Vamos começar nossa revisão com função exponencial. Só explicar para você como está a nossa listinha dividida aí, ó. Eu separei 5 tópicos para essa tarde. 5 tópicos, ó. Da questão 1 até a questão 5, exponencial. Da questão 6 até a questão 10, probabilidade. Da questão 11 até a questão 15, análise combinatória. Da questão 16 até a questão 20, triângulo retângulo. E depois da 20 até a 24, função de segundo grau. Então eu dividi em 5 tópicos para a gente fazer uma revisão nessa aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue falar sobre todas elas aí, ó. Bom, primeira coisa, função exponencial. O que você tem que saber de função exponencial, galerinha? Olha só. Quando se traz função exponencial, a primeira coisa que você tem que lembrar é que f de x é igual a vezes b elevado a x. Isso aqui é a nossa função exponencial base, em que esse b aqui, ó, é a base, ele tem que ser um número maior que zero, então só um número maior que zero, desculpa, e diferente de 1. Então a base, ela tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. A exponencial, ela não é definida para número negativo. Por quê? Se a base for negativa, a sua função vale para todos os valores de x. Se a base for negativa, por exemplo, ao elevar meio, o que é elevar a meio? Raiz quadrada. Não existiria a raiz quadrada de um número negativo. Lembrando que função a gente só fala de números reais, tá? Bom, algumas coisas de exponencial são importantes. Por exemplo, quando você traz uma equação exponencial como essa, ó, b elevado a 2x mais c vezes b elevado a x mais d igual a zero. Esse tipo de equação, na verdade, é uma equação do segundo grau. Que tipo que é esse aqui, professor? Por exemplo, ó, se você tem essa daqui, ó, ela é bem característica, 9 elevado a x mais 4 vezes 3 elevado a x mais 16, pode colocar aqui, menos 5 igual a zero. Isso aqui, na verdade, é uma equação do segundo grau. Você consegue visualizar que isso aqui é uma equação do segundo grau? Ou não? Por quê? Se aqui eu chamá-lo de y, isso aqui é sempre y ao quadrado. Funciona assim, ó, com 2 e 4, 3 e 9, 4, 16, 5. É sempre você visualizar que o cara da frente é o quadrado do cara de trás. Tudo bem o que eu falei? E aí, como que se resolve esse tipo de equação exponencial? No caso, essa daqui, ó, eu vou vir aqui, vou chamar 3 elevado a x, eu vou chamar de y. Em vez de escrever a minha equação exponencial desse jeito, eu vou escrever essa exponencial assim, ó, y ao quadrado mais 4y menos 5 igual a zero. E aí você faz Bhaskara, soma e produto, o que você achar melhor. Não pode esquecer que quando você resolver essa equação de segundo grau, você está achando os valores de quem? De y, você tem que voltar aqui.
Por exemplo, você vai... vamos fazer por soma e produto aí, ó. Você vai chegar que o y1 é igual a menos 5 e o y2 é igual a 1. Só que isso que você encontrou aqui não é a solução da sua equação. A solução da sua equação você tem que voltar aqui. Aí você vai colocar lá 3 elevado a x é igual a menos 5 e 3 elevado a x é igual a 1. Você tem que voltar à sua equação. Lembrando que a base positiva elevada a qualquer expoente sempre fica o quê? Positivo. Então isso aqui jamais vai existir. Então isso aqui não existe, essa solução não convém. E aqui, ó, o valor do x é igual a quem? 0. Então, a solução da sua equação não é menos 5 e 1. A solução da sua equação seria somente o 0. Foi? Beleza? Entender esse caso bem específico de equação exponencial? Tranquilo? Alguns detalhes são bem importantes quando você fala de exponencial. Por exemplo, como é o gráfico de qualquer função exponencial? Ó, o gráfico de uma função exponencial, ele sempre vai ser dessa maneira aqui, ó. O gráfico de uma função exponencial é esse gráfico aqui quando ela for crescente. Isso aqui é o gráfico de uma função exponencial crescente. E tem o gráfico também de uma função exponencial decrescente. Como é o gráfico de uma função exponencial decrescente? Assim, ó. Oh, caramba. Ficou curto. Aí. Seria o mesmo gráfico. Só que quando você tem um, quando você tem outro. Esse gráfico aqui, ó, é quando a base for maior que 1. Esse cara aqui é quando a base for maior que 0 e menor que 1. A função exponencial ela é decrescente quando a base for maior que 0 e menor que 1. Tudo bem? Beleza. Ô, Genúzio, peraí. Agora tá perfeito. Agora tá perfeito. Tudo bem, gente? Beleza. Outro detalhe de exponencial que você tem que saber é essas fórmulas aqui, ó. Essas fórmulas aqui, por exemplo, quando você fala assim, ó, dobra a cada ano. Como que você representa o valor que dobra a cada ano? Como que você representa quando ele afirma no enunciado para vocês que dobra a cada ano? O que você garante? Como que você representa isso? Dobrar a cada ano seria o valor final é igual a valor inicial vezes 2 elevado a t. Isso aqui é a função quando ele afirma para vocês que dobra a cada ano. Dobrar a cada ano, o valor final é igual ao valor inicial vezes 2 elevado a t. Isso é a ideia do dobrar a cada ano. E quando eu falo para vocês agora assim, ó, dobra a cada 5 anos... Dobra a cada 5 anos. E o outro seria dobra a cada 3 meses. Dobra a cada 3 meses. Como que você representa? Dobra a cada 5 anos e dobra a cada 3 meses. Como que você monta isso daí? Lembrando que o nosso tempo, ó, só colocar um detalhe aqui, ó. O nosso tempo ele vai estar em anos. Como que você representa dobrar a cada ano? Tá, beleza. Dobrar a cada 5 anos, dobrar a cada 3 meses. Lembrando que o nosso tempo está em anos. Qual é a diferença? Sempre que você tiver com um período diferente do que você tem, você vai pensar o seguinte, uma unidade de tempo. Breno, num ano, você vai ter feito uma dobra nesse exemplo? Não, você vai ter feito 1/5 da dobra. Então aqui, o valor final é igual ao valor inicial vezes 2 elevado a t sobre 5. Agora olha aqui para mim rapidão, ó. Lembrando que nosso tempo está em ano. Aqui, em um ano, você vai ter feito uma dobra? Você vai ter feito quantas dobras? 3, 6, 9, 12 meses, porque ele está em meses, aqui está em anos. Como aqui você tem que pensar num ano, então num ano eu vou ter feito a dobra do 3, do 6, do 9 e do 12. Logo eu vou ter feito 4 dobras. Então a fórmula seria o valor final é igual ao valor inicial vezes 2 elevado a 4t. Foi? Beleza.
Ó, esse dobra aqui, gente, é a base, tá? Só um detalhe importante. Esse dobra aqui, ó, seria a base da exponencial. Se for triplicar, aí a base é 3 e assim vai indo, tá? Eu sempre caio em dobrar, mas vai que, né? Vai que muda a base, a ideia do dobrar e triplicar sempre será a base. Uma outra fórmula que é legal você saber de exponencial seria a ideia do crescimento percentual. Crescimento ou decrescimento, crescimento percentual. Como se funciona a ideia do crescimento percentual, galera? A ideia do crescimento percentual é sempre o valor final é igual o valor inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Isso aqui é para crescimento percentual. Cresce 10, uma população de uma cidade cresce 10% ao ano. Como que você representa uma população de uma cidade cresce 10% ao ano? A população final seria igual à população inicial vezes 1 mais a taxa de crescimento é de 0,1. Nunca usa valores em porcentagem, sempre em decimal elevado ao tempo. Alguém conhece essa fórmula? Juro composto. Essa é a fórmula do seu juro composto. Só que lá em juro composto ele usa outros nomes. Ó, o montante é o valor final, o capital é o valor inicial, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Mas é a mesma fórmula. Foi? E para decrescimento? Ah, sei lá, você comprou um carro e esse carro desvaloriza 20% ao ano. Seria a ideia do decrescimento ou desvalorização percentual. Como que você trabalha quando é decrescimento ou percentual? Ou desvalorização percentual. É a mesma coisa. Basta você colocar aqui, ó, só que em vez de você somar, você vai diminuir 1 menos a taxa elevado ao tempo. Beleza? Moçada, exponencial é mais ou menos isso de dicas que eu tenho para dar para vocês. Alguém quer tirar uma foto aí rapidão? Que aí a gente já vai fazer uma questão aí, ó. Vamos começar com essa número 1 aí. Bora, vambora. Lista, questão número 1. Bom, gente, olha só. Questão número 1 da lista. Olha o que ele fala na questão número 1 da lista. Ele fala bem assim, ó. Um grupo de amigos faz um investimento em uma aplicação financeira de modo que após T meses o montante é dado por isso aí, ó. O montante é dado pelo capital vezes 2 elevado a quem? 0,01T. Beleza. Ah, só uma coisa que geralmente vocês erram. Olha aqui pra mim, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante. Eu posso afirmar sempre que esse cara que multiplica é o valor inicial? Deixa eu ver se tem alguma aqui que possa fazer isso. Não, acho que não tem nenhuma nesse aí. Vou colocar uma aqui bem rápida, aqui, sei lá. Fala que assim, a população da cidade é igual a 20 mil vezes 2 elevado a t sobre 5 mais 2. Aí eu falo bem assim no enunciado, qual o valor do tempo para que dobre a população inicial? Quem é a população inicial? A maioria de vocês viria aqui, ó. Que o 2.000 é a população inicial, tá errado. Isso só vale se não tiver soma no expoente, tá? Se não tiver soma no expoente, isso é aqui, beleza, igual eu coloquei ali para vocês. Você pode ver que nenhum expoente tem soma. Agora, se tiver uma soma no expoente, é como se esse mais 2 aqui, ele viesse dessa maneira, ó. Aí isso aqui vai multiplicar esse valor. Então, na verdade, a sua população inicial não seria de 2.000, e seria 4 vezes 2.000, seria de 8.000. Então, ó, dica que eu dou para vocês. População inicial, se tiver soma no expoente, troca o t por 0. Se não tiver soma no expoente, aí é normal, pega o número que está multiplicando. Se tiver qualquer soma ou subtração no expoente, a população inicial, o valor inicial, não é o que multiplica. Troca o valor do x, do t, sempre por 0. Tudo bem o que eu falei? Beleza. Então aqui, ó, o que ele quer saber? O tempo para quê? Duplicar o seu investimento. Então, peraí, rapidão aqui, ó. Nesse caso, o valor inicial é C. Ele quer que vire 2C, então vai ficar 2C é igual a C vezes 2 elevado a 0,01T. Corta, corta.
Aqui não tem expoente, vale 1, corta a base. Ó, vou deixar bonitinho, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a 0,01t. Vai cortar aqui. Vai ficar quem? 0,01 t é igual a 1. Como que você faz essa conta? Direta, ligeira. Trabalhar com vírgula é uma bosta, né, gente? Você sabe que trabalhar com vírgula é uma bosta. Tira a vírgula. Se você tira a vírgula daqui, você põe 2 zeros de lá, ó. Por que 2 zeros? Porque tem 2 casas após a vírgula. Então, ó, de novo, eu tinha 2 casas após a vírgula. Eu ponho 2 zeros do outro lado. Aí eu tiro a vírgula daqui. Aí ficou quem? T igual a 100. 100 o quê? Meses. Ele não perguntou em meses, ele quer saber quantos anos. 100 meses são... Não vai me falar que são 10 meses, 10 anos, pelo amor de Deus, tá? 100 meses são quantos meses? É só de você dividir por quanto? Hã? Por 12. Aí o cara faz todo assim, ó, chique pra caramba, ó. 100 dividido por 12, o cara lembrou que o meu ano tem 12 meses, dá 8, dá 96, sobra 4, aí fica 40, dá 3, fica 4, 3, 3, 3, 3. Aí, pô, professor, são 8 anos e 3 meses, tá? Não. Não. O que significa isso, gente? Olha só. Aqui, ó, quando você for transformar meses para ano, você só faz a primeira divisão. 100 dividido por 12 dá 8, dá 96, sobra o quê? Pronto, tá feito. São 8 anos e 4 meses. Foi? Beleza? Já embala aí e faz a 2. Vambora, faz a 2, vambora. Eu coloquei só probleminha porque na GD é bem recorrente probleminha, tá? Então, bora para 2. E aí a gente já vai mudar o tópico. Olha só, número 2. Numa concessionária de caminhões, 0, o vendedor informou ao comprador que a lei matemática que permite estimar a depreciação do veículo comprado é dado por, olha só, a fórmula é 65 mil, é isso? É isso, né? Vezes 4 elevado a menos 0,04t. Certo? E ele quer que aconteça o quê? Tem anos, tá. Segundo a lei de depreciação, indicada o caminhão valerá 1/8 do valor da aquisição. Peraí. Qual é o valor da aquisição? Eu posso afirmar que esse aqui é o valor inicial? Certeza? Fer? Eu gosto de causar, tá? Então, ó, tem soma aqui no expoente? Então, você pode garantir que esse cara... Mas se você tiver com dúvida, tira a sua dúvida, joga um t igual a 0. Porque se você jogar um t igual a 0, aqui vai ficar 0,04 vezes 0. Isso aqui vezes 0 vai dar 0. Todo número elevado a 0, então vezes 65 mil, aí ficaria o valor inicial. Então, se você tiver com dúvida, joga um t igual a 0, você descobre o valor inicial. O que vocês fariam agora? Ele quer que o valor final seja 1/8 de 65 mil. O que você faria? Ele quer que o valor final seja 1/8 do valor inicial, correto? Então, você faria o quê? Valor final é igual a 1/8 vezes 65 mil, que dá quanto? Não precisa fazer não, Gi. Por que não? Toda vez que ele falar metade, 1/8, 1/5, sei lá, de qualquer coisa do valor inicial, não precisa fazer a conta, você não vai ter esse tempo na hora. Só você colocar aqui, ó, porque vai cortar. Não vai fazer diferença o valor inicial, pode ser qualquer valor, vai cortar. Entendeu o que eu falei, Gi? Então ficaria assim, ó, 1/8, você ganha um tempão na hora da prova, ó. 65 mil é igual a 65 mil vezes 4 elevado a menos 0,04t. Esse 65 mil, ó, vai cortar com esse. Por isso que não faz diferença você calcular. Ah, mas se eu calculasse, daria certo? Daria. Só que daria um trampo bem maior. Mas dá. Aí, ó, esse 8, eu posso colocar assim, ó, 2 a menos 3? Todo mundo consegue visualizar que é 2, porque é 2 ao cubo, jogou para cima, ficou 2 elevado a menos 3 é igual a cadê? Aqui, ó. 2 elevado ao quadrado
elevado a menos 0,04t. Posso cortar o 2? Ainda não. Porque eu tenho que arrumar sempre. Eu tenho que deixar ela bonitinha. Deixando ela arrumada, ficou assim, ó. 2 elevado a menos 3 é igual a 2 elevado a menos 0,04t. Vou cortar. 8. Vai ficar quem? Posso tirar o sinal? Os dois são negativos, já vai deixar positivo. Breninho, vai ficar quem? 0,08t é igual a 3. Sem calculadora, como você faz essa conta direto? É o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Tem 2 casas após a vírgula, joga 2 zeros lá pro outro lado. Então, ó, 2 casas após a vírgula, eu vou colocar 2 zeros aqui. Então vai ficar quem? 8t é igual a 300, aí fica bonitinho, ó. 300 dividido por 8 dá quanto? 35? 37,5, né? Anos. É isso que tá? Fechou. Beleza? Tudo bem? Faça para mim a 3 enquanto eu apago o quadro, vai. Toda prova que se presta tem uma questão de bactérias, de vírus com exponencial. Então, bora lá, façam a 3 enquanto eu apago o quadro para a gente começar a probabilidade. Bom, senhores, ele quer que a população... Ó, a população aí que foi infectada, ela é... Como que é a relação aí, a 3? P é igual a quem? 1960. T sobre 5. E ele quer que essa população seja quem? Quanto? 15.680. Isso é igual a 1960 vezes 2 elevado a t sobre 5. Esse cara tá multiplicando, eu já passo dividindo. Fica 15.680 dividido por 1960. Isso é igual a 2 elevado a t sobre 5. Dividindo isso aqui, vai dar quanto de cabeça? 8. Isso é igual a 2 elevado a t sobre 5. 8, 2 ao cubo, é 2 elevado a t sobre 5. Cortou, o valor do t é igual a 15. Se Deus quiser, vai cair uma dessa daqui que a gente fez parecida na UFGD, tá bom? Então já deixa marcada aí uma dessa bonitinha aí. Beleza? Moçada, exponencial foi... Gente, ó, sendo sincero, isso aqui é no estilo da prova da UFGD. Tá? Então, isso é estilo da prova da UFGD, de matemática. E, ó, já digo uma coisa, a UFGD não tem peso. Então, a questão de matemática vale o mesmo valor, mesmo peso, lá, vamos falar assim, da de biologia, da de física, da de química. E aí, ó, mas eu não gosto de matemática. A prova da UFGD é uma prova que vale a pena começar por matemática. Por mais que você não suporte, como a maioria não gosta de matemática, eu sei... Mas é uma prova que você compensa muito começar por matemática. Porque é uma parte fácil. Segunda parte, vamos lá, gente. Segunda parte da revisão de hoje. Ó, é meio insana essa revisão, tá? Probabilidade. Bom, probabilidade. O que é a aula de hoje de probabilidade? O que você tem que saber de probabilidade? Bom, primeira coisa, probabilidade. A fórmula da probabilidade, ela é linda. É isso aqui, ó. É o número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Olha que fórmula linda. Não entendo nada dela também não. Então, olha só. Probabilidade, você vai lembrar que é sempre isso aqui, ó. É o que você quer dividido pelo total. Sempre. Probabilidade é sempre o que você quer dividido pelo total de possibilidades que você tem. Então, não esqueçam disso jamais. Probabilidade é sempre o que você quer, dividido pelo total de possibilidades. Então, se você tem lá, aqui na sala eu tenho 20 pessoas e eu quero mandar para fora alguém que usa óculos. A Gabi até pôs para cima o óculos dela. Olha aí. Então, o que eu quero? Eu quero alguém que usa óculos, certo? Mas em qual âmbito? Num total de 20 pessoas. Então é o que você tem que usa óculos, que é o que eu quero, dividido pelo total de pessoas, que seriam 20 pessoas. Tudo bem? Só vou dar um detalhe para vocês, olha só. A probabilidade nunca... Lembra que eu comecei falando ali na exponencial
que você jamais vai fazer conta com porcentagem. Ou você vai fazer a conta na forma de um número decimal, ou você vai fazer a conta na forma de uma fração. Então, se você tiver lá com a porcentagem de 20%, isso aqui é a mesma coisa que 20 sobre 100, simplificando 1/5, que é o mesmo que 0,2. Se você tiver que fazer cálculo com porcentagem, jamais faça a conta aqui, ou aqui. Tudo bem? Outro detalhe importante, a probabilidade ela sempre vai ser um número maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, tá? A probabilidade ela sempre vai ser um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Já ouviram falar em probabilidade complementar? O que é uma probabilidade complementar de A, Rodrigão? Isso aqui é importante, ó. Probabilidade complementar de A. Você faz isso meio no instinto, tá, gente? Por exemplo, isso acontece quando os conjuntos são chamados de conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Quando não há uma intersecção entre eles. Não há uma terceira via, vamos falar assim. Por exemplo, eu vou falar assim para você, ó. A probabilidade de chover amanhã está 30%. Amanhã chove mais ou menos. Não existe chover mais ou menos. Ou chove amanhã ou não chove. Se a probabilidade de chover amanhã é 30%, qual que é a probabilidade de não chover amanhã, que seria o complementar? É só você tirar de 100%. Então, a probabilidade de complementar do A seria 1 menos a probabilidade do A. Vamos supor, você fez o... vocês não, vocês estão muito novos ainda, você tem que terminar a medicina. A Aninha está quase. A Aninha com esses 13 anos dela. Gente, olha só, a Aninha está fazendo um tratamento para engravidar, vamos supor. Bate na madeira, Aninha, bate na madeira, tá? E aí ela fez o tratamento lá e descobriu que a probabilidade dela de engravidar de um menino é 50 não. Porque quando esse negócio da biologia não funciona, tá? 50-50 isso é mentira, é pura mentira. Tem até o dia do ato a ser concebido para dizer o sexo da criança, sabia? Existe a probabilidade maior e menor, antes e depois. Filho, eu tenho 3 filhos, né? Você não aprende até hoje, vou fazer o quê, Aninha, da vida? Gente, olha só. Mas a Aninha fez esse tratamento e descobriu que a probabilidade do neném dela nascer menino é 35%, porque as mulheres têm que dominar o mundo. Qual é a probabilidade de nascer menina? Não tem uma terceira opção. Ou é menino ou é menina, tá? Sexo masculino ou feminino. Certo? Então, ali é a mesma ideia. Eu pensei, quando eu comecei o exemplo, eu sabia que ia acontecer isso. Mas o registro é só um, Breninho. Tudo bem, eu te entendo. Te entendo não. Vou falar que eu te entendo não. Mas eu te amo. Olha só. Tudo bem, gente? Probabilidade complementar de A seria 1 menos a probabilidade do A, certo? Isso é complementar. Outra coisa que é legal você revisar, que geralmente vocês esquecem, chama-se probabilidade condicional. Probabilidade não tem muito o que escrever de teoria para vocês, é mais a gente na conversa para você entender o que eu estou falando. Olha aqui para mim, ó. Voltando naquele exemplo das pessoas que usam óculos. Aqui na sala tem 20 pessoas, vamos supor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 que usam óculos. 6, 7 que usam óculos, eu ia contar lá de cá. Tenho 7 pessoas que usam óculos. Se eu perguntasse para você qual a probabilidade de eu mandar para fora alguém que usa óculos, seria 7 de 20. Tudo bem? Agora, se eu falar assim para vocês, ó, qual a probabilidade de eu mandar alguém para fora que use óculos, sabendo que a pessoa que eu vou escolher é uma mulher? Você vai olhar todo o âmbito de 20 pessoas novamente? Não. O seu espaço amostral ele passou agora por um funil. A probabilidade de condicional é isso, eu te dou mais uma informação no enunciado, de modo a você restringir o espaço amostral. Então, nesse caso, o seu espaço amostral, não é mais todo mundo. É só quem usa, só as mulheres. E o Zé, ele vai ser contado? Não, porque por mais que ele use óculos, ele não está no meu espaço amostral. Você vai olhar somente as mulheres. Dentro das mulheres, qual é a probabilidade dela usar óculos? Isso é uma probabilidade condicional. É quando eu te dou uma informação extra a modo a restringir o espaço amostral. Foi? Tudo bem? Beleza? Regra do E. Regra do E. O que o E faz? Soma, multiplica.
Quando que você sabe que tem que usar a regra do E? Aí, professor, que coloca um E lá. Tá, você nunca consegue fazer isso. Isso aí é o professor tentando te explicar e você nunca dá certo. Quando que eu sei que tem que ser a regra do E? Quando que eu sei que tem que multiplicar? Eventos sucessivos. Lembrem-se disso. Eventos sucessivos. Eventos sucessivos é a regra do E. Aí você multiplica. Por exemplo, eu vou tirar 3 bolas. Vamos pôr na minha urna ali, eu tenho, sei lá, bolas numeradas de 1 a 20. Qual é a probabilidade de eu retirar 3, sem reposição, 3 bolas com número par? Você vai lá, número par, de 1 a 20 eu tenho 10. Então 10 de 20. A segunda? 9, 19. A terceira? 8 de 18. Eu somo ou eu multiplico? Por que eu multiplico? Porque são eventos sucessivos, está saindo tudo ao mesmo tempo. Isso é a ideia dos eventos sucessivos. Certo? Regra do OU. O que você faz na regra do OU? Você soma. Regra do OU. Você soma. Eventos alternados, tá? São chamados de eventos alternados. Aí seria a ideia dos eventos alternados, que é a regra do OU. Tudo bem? Vamos supor que o Breno vai sair com o crush dele amanhã e a probabilidade dele aceitar, quantos por cento, Breno? Como está a sua vida amorosa? Uma bosta? Então tá bom. A probabilidade, se tiver sol amanhã, a probabilidade do Breno sair com o crush dele é sair com o sol 12%. Sair com chuva 3%. Mas não seria com chuva, não seria o restante? Não, porque quem garante que vai chover amanhã? Porque eu posso, ó, qual é aí a probabilidade da chuva amanhã? A probabilidade da chuva amanhã é de 20%. A probabilidade da chuva amanhã é de 20%. Qual é a chance do Breninho ter um encontro amoroso amanhã? Vai dar quase. Mas olha só, gente. Primeira coisa, olha só, olha aqui pra mim rapidinho, ó. Existem duas situações. Pode chover e ele vai sair, ou pode não chover e mesmo assim ele sai. Então você vai ter que fazer o estudo dessas duas situações. Então a primeira situação seria chove e sai. Ou não chove e sai. Então vai lá, qual que é a probabilidade de chover amanhã? 20%. Lembra que eu falei para você? Jamais conta em porcentagem, sempre em decimal. Se chover, qual que é a probabilidade dele sair amanhã? Então, vezes 0,03. Ou não chove amanhã. Qual que é a chance de não chover amanhã? 80%, que quer complementar. Então, 0,8 vezes... E ele vai sair mesmo assim. 0,12. Até que sua vida amorosa não tá tão ruim não, Breno. Olha só, não tá boa, mas também não tá tão ruim. Porque aqui, ó, vai dar 0,006. Ali vai dar 0,096. Colocando isso em porcentagem, aqui vai dar 0,6%, aqui 9,6%. Então, a chance de você ter um encontro amanhã seria de 10,2%, Breninho. Até que não tá tão mal, não. Também melhorei sua vida. Tá? Tudo bem, gente? Beleza? Entenderam essa regrinha aqui? Outra situação com o Breno. O Breno largou mão de medicina, tá? Falou que não quer mais medicina e ele vai vender celular no camelódromo. Ô, louco! Que preconceito é esse, querida? Hã? Você foi preconceituosa, você sabe, né? E aí, ó, ele vai lá no Paraguai, compra celular e revende aqui. Ele vai lá no Paraguai, presta atenção aqui, ó. Ele vai lá no Paraguai e ele vai comprar 5 celulares. 5 celulares, presta atenção. A chance dele comprar um celular defeituoso, ele vai comprar 5. A chance dele comprar um celular com defeito
Não, ele conhece os caminhos. É 20%. Ele vai comprar 5. Qual é a probabilidade de ele ter 2 com defeito? Entenderam o que vai acontecer? De novo, ó. Ele vai comprar 5 celulares. Não precisa fazer o cálculo, vai dar número feio. Eu estou inventando aqui, tá? Quero que vocês me ajudem a montar o cálculo. Ele vai comprar 5 celulares. A probabilidade de um celular com defeito é de 20%. Dos 5 celulares, qual é a probabilidade de ele comprar 2 com defeito? Isso daí nós chamamos de permutação, probabilidade degenerada. Quando que eu sei que eu tenho que usar probabilidade degenerada? Como eu falei, não tem teoria. Estou dando exemplos e colocando na sua cabeça a ideia. Quantos celulares que eu quero com defeito? 2. Eu vou comprar 2? Isso é diferente. Se eu perguntar assim, qual é a probabilidade de eu comprar 2 celulares com defeito? 2, só 2. 0,2 vezes 0,2. Só que eu afirmei para você que eu vou comprar quantos celulares? Então, além de você considerar os 2 com defeito, você tem que considerar que esses 3 têm que ser bons. Eu quero exatamente 2. Então, Brian, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho que comprar defeito, defeito, bom, bom e bom. É isso que eu tenho que comprar. Qual é a probabilidade desse cara ser defeituoso? 0,2. Desse? 0,8, 0,8. Só que olha só, aí que está o detalhe. Tem que ser nessa ordem? Então na probabilidade degenerada, além de você considerar a probabilidade, permutação de 5 elementos, 2 repetidos, 3 repetidos. Certo? Voltando no caso da Aninha. A Aninha quer ter 5 filhos. Qual é a probabilidade de ser 2 homens? Exatamente. Levando em consideração que é meia a probabilidade, vai. Ela vai ter 5 filhos. Qual é a probabilidade de ser exatamente 2 homens? Seria como? Mesma coisa, só que meio vezes a mesma coisa. Agora, se eu falasse assim, ó, olha aqui pra mim, ó. Se eu falasse assim pra Aninha, ó. A Aninha vai ter 5 filhos. Qual é a probabilidade de ter pelo menos um homem? Desculpa. Aí é a regra do pelo menos um. Regra do pelo menos um. Qual é a regra do pelo menos um? Regra do pelo menos um. Toda vez que ele trouxer para você assim, ó, a ideia, eu já falo direto, pelo menos um, algum, que nem caiu na UFMS, faz 2, 3 anos, aquela da Fazenda Boa Esperança, que ele ia fazer 4 ou 5 inseminações artificiais, e aí ele tinha que, pelo menos um macho. É a regra do pelo menos um. A regra do pelo menos um é sempre assim, ó, a probabilidade que você quer é sempre 1 menos o que você não quer. Certo? Só para ver se vocês entenderam, ó. Olha aqui para mim, ó. Eu vou dar um desafio matemático aqui agora, levando em consideração que a gente tem 20 pessoas aqui na sala. Eu vou dar um desafio matemático agora. A chance de vocês acertarem é de 2%. Qual é a probabilidade de alguém resolver esse exercício? Ou melhor, vou reformular. A chance de cada um de vocês acertar o exercício é 2%. 2 não, que vocês são foda, 28%. Tá? E olha que é um desafio. A chance de você... 28 não, que vai dar um número feio, tá? 30%, vamos arredondar. A chance de você acertar o desafio é 30%, de cada um de vocês. Qual é a chance do desafio ser resolvido? E o que não pode? Ninguém acertar. Então, nesse caso, eu quero que o exercício seja resolvido. Pode ser por você? Pode ser por você? Pode ser por vocês dois? Não interessa, ele tem que ser resolvido. O que não pode acontecer? Ninguém resolvê-lo. Então, a probabilidade, nesse caso, ó, como a chance de você resolver a questão é de 30%, a chance do meu desafio ser resolvido aqui na sala
seria 1 menos 0,7. Por que 0,7? De você errar. Mas a única coisa que não pode acontecer é todo mundo errar o meu exercício. Então, 0,7 elevado a 20. Fez sentido isso? Todo mundo? Foi, Zé? Gabi? Entendeu? Você faz na verdade, a regra do pelo menos 1, se você não lembrar, você teria que fazer isso aqui. Vamos falar assim, vamos chegar aqui, mesma questão aqui, ó. Chegasse para você assim, qual a probabilidade do Breno comprar pelo menos um celular com defeito? Aí você colocar defeito, defeito 1, 4 bons. 0,2, 0,8, 8, permutação. 2 defeitos, isso aqui. 3 defeitos, 4 defeitos, 5 defeitos. Ou faz pela regra do pelo menos 1, que é mais rápido. A regra do pelo menos 1, ela surge para você eliminar todos os processos que você tem. Ok, beleza. Foi? Então pega lá a listinha, bora. Façam para mim o número 7. Número 6, número 7. Bora, enquanto eu apago o quadro. Bora. Senhores, número 6. Um grupo de 50 pessoas foi questionado sobre a prática regular de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Os resultados da pesquisa estão indicados na tabela. Espera aí. É a 6 e depois a 7. Soma aí todo mundo essa tabela. Deu quantas pessoas? Mas como isso só tem 50? É que existem pessoas que fazem mais de um exercício. E como que eu descubro essa quantidade de pessoas? É só ver o que tem no total. Sempre que você tiver dois conjuntos, apenas dois conjuntos, e você quer saber a intersecção entre eles, você soma tudo e vê o que passa do total. Somando tudo, deu quanto aí? 62 pessoas. Pegando 62, tirando 50, vão sobrar quantas pessoas? O que significa essas 12 pessoas? Que elas fazem as duas atividades ao mesmo tempo. Mas o nenhum também é gente. Ele é gordinho, sedentário, mas ele é gente também, amadinha. Então ele faz parte. Aí você vai tirar ele aqui, ó. 72? Ô Zé, me ajuda aí, Zé. Obrigado, Zé. Então, 72 pessoas, aí ficaram 22. Porque, Amandinha, por mais... se você tirar também não vai fazer diferença. Mas ainda mais trabalho. Soma tudo e vê o que passa. Porque eles são pessoas. Eles são sedentários, gordinhos e tal, mas eles... Eu me incluo. Olha só. Aqui, ó. Aqui a pessoa faz aeróbicos. Aqui a pessoa faz anaeróbicos. Qual é a intersecção? O que ele quer saber? Que eu nem li o enunciado. O número de pessoas, a probabilidade dele escolher uma pessoa que faz dois esportes. Então nem precisa fazer conjuntos. É a probabilidade de fazer os dois ao mesmo tempo? É só pegar 22 de um total de quantas pessoas? Como que você coloca isso em porcentagem? É só multiplicar por 2, ó. Fica quem? 44 sobre 100. Logo, a probabilidade seria de quantos por cento? Não, porque eles são gente também, Zé. Poxa, Zé, eu considero... Porra, Zé, sacanagem. Mas ele quer a probabilidade de praticar ambas as formas. Mas tudo bem, dentro de quem? Como seria o que você... De novo? De novo. Como seria o que você quer? Como seria a pergunta? Dentre os praticantes de exercícios, qual é a probabilidade dele praticar os dois? Foi isso que ele falou? Dentro do grupo, qual é a... Se ele perguntasse assim para você, ó, dentro dos praticantes de exercícios, aí eu teria que tirar o nenhum. Mas ele não falou isso, ele falou dentro do grupo. Tudo bem, eles são gordinhos, sedentários, tudo mais, mas eles são pessoas. Sim, eu tô me doendo aqui, ó. Eu tô indo lá, ó. Já treinei. Número 7, galera. Vamos lá. Número 7. Mas eu tenho a mentalidade de gordinho sempre. Uma escola, 60% dos estudantes são moças,
15 rapazes esportistas. Se um estudante escolhido ao acaso dessa escola e é um rapaz... Aí, ó, olha aí pra mim. Agora olha pra mim aqui, ó. Isso daqui não é uma probabilidade qualquer. É uma probabilidade condicional. Por que é uma probabilidade condicional? Porque você está restringindo o seu espaço amostral. Tudo bem o que eu falei? Beleza? Então, ó, em uma escola, 60% dos estudantes são moças. Logo, qual é o percentual de rapazes? Então, ó, você tem 60% de mulheres, 40% são homens, ok? Desses aqui, ó, 15% praticam esportes. Qual é a real porcentagem de quem pratica esporte? Qual é a porcentagem real de quem é rapaz que pratica esporte? Sem multiplicação, seria 15 vezes 40? Eu acho que ele não tá falando só dos rapazes, não. Não, que são rapazes, não é dos rapazes, cuidado, desculpa. Porque existem duas falas, Rodrigo. 15% dos rapazes são esportistas, aí seria 15% de 40%. E 15% são rapazes. Olha a diferença, você entendeu o que eu falei? Então aqui a gente tem isso aqui, ó. 15% são rapazes esportistas. Logo, a gente tem 25% que são rapazes sedentarinhos. Tá bom? Não sei o que ele quer saber. A probabilidade de que, sorteando ao acaso uma pessoa, a probabilidade de que ela pratique regularmente ambas... Não, estou vendo a outra aqui. Se um estudante for escolhido ao acaso dessa escola e é um rapaz, a probabilidade de que ele não ser um esportista seria quanto? Mas de quem, Isa? E lembra que eu falei da probabilidade condicional para você? Quando eu dou uma informação extra e você restringe o seu espaço amostral? Eu estou falando de todo o grupo? Você sabe que você foi escolhido, foi um rapaz. Então o seu espaço amostral não é mais 100. O seu espaço amostral são só os rapazes. E somente os rapazes representam quantos por cento? Então é 25, que são os não esportistas. Porém, não mais de 100. Porque você sabe que saiu um rapaz. De 40. Isso é uma probabilidade condicional. Nessa questão, como é que eu sei que, dá pra ver que vai ser o complemento? Só que às vezes ele considera 15 com 85. Considera como se fosse um 100%. Porque a gente está falando dos... Assim, ó. Olha o que ele falou aí, ó. Se for falar assim, ó, 15% dos rapazes. Você vai pegar 15 vezes... Na verdade, vou voltar rapidinho, vou te responder e depois eu continuo falando o que eu estava falando, tá? Esse 25% ainda é o complemento desse 15. Porque esse 15 ele está falando que é um rapaz esportista. Qual é o complemento do rapaz esportista? Como nós temos 40% dos rapazes, o complemento dele é o 25. Continua sendo a ideia de complemento aqui. Só que não é mais do total. É só dos rapazes. Agora, voltando ao que eu ia falar. Se eu falasse assim, ó, 15% dos rapazes, então seria 0,15 vezes 40 são rapazes esportistas. Qual é o percentual de rapazes não esportistas? 85% dos rapazes são rapazes não esportistas. Quando traz o dos, aí entra no 100%. Não entendeu? Quando ele fala assim, ó, olha ali aí pra mim, Breno, olha só. Ele falou bem assim, ó, se um estudante for escolhido a casa, é um rapaz, tá? Voltando ali, ó, 15% são rapazes esportistas, já tá pronto, é o percentual já pronto. Se ele falasse 15% dos rapazes são esportistas, aí você teria que multiplicar. Tem que ter uma outra conjunção ali. Conjunção, professor? É uma preposição? Desculpa, eu tenho que pedir auxílio aos... Beleza, galera? Entenderam? Tudo bem? Bom, moçada, deixa eu ver se tem uma aqui, outra. Não é. Ela é da GD, ela é de boa. É só você considerar como 100%, faz uma tabela. Não precisa fazer tudo essa multiplicação. Senhores, voltando. Análise. Já é a quinta vez que a gente já fala de análise combinatória esse ano. Então,
Ou vai entrar essa desgrama na cabeça ou não. Hã? Não. Olha só. Primeira coisa, análise combinatória. Vamos falar de PFC. Vamos ser bem direto para vestibular. Quando você vai usar PFC? Quando você escolher apenas um elemento por conjunto, Brian. Aí sim. Quando é assim, ó, você tem um conjunto aqui. Aí aqui você tem N1, aqui você tem N2, aqui você tem N3. Isso é o número de elementos. Se você escolher apenas um elemento do primeiro conjunto, apenas um elemento do segundo conjunto, apenas um elemento do terceiro conjunto, já é princípio fundamental da contagem. Tipo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer uma prova de 10 questões de verdadeiro ou falso. Quantos gabaritos diferentes eu consigo formar? Cada questão representaria um conjunto. Na primeira questão, que seria o primeiro conjunto, vou escolher quantas alternativas? Não, eu vou escolher uma só. Eu tenho duas opções, mas vou escolher uma só. Na segunda questão, que é o segundo conjunto, uma questão. Tá vendo que eu vou escolher apenas uma alternativa de cada uma das questões? E como você tem 10 questões, vai caracterizar o princípio fundamental da contagem. Você está escolhendo apenas um elemento de cada conjunto. E aí você teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Que seria 2 a 10ª gabaritos diferentes. Certo, Rodrigo? Ou, por exemplo, o Breno quer se vestir loucamente pro encontro amoroso que ele tem amanhã. Tá? E aí ele dispõe de 3 cropped, aquele 2 shortinhos piriguete, que meninas que estão chegando agora não sabem o que eu estou falando, mas quem já tá aqui sabe do que eu estou referenciando o Breninho, tá? Shortinho piriguete do Breninho faz um sucesso, e tem 3 daquele lá, e como tá calor amanhã... Eu tô mentindo que é short piriguete, Breno? Tá. Então, ele tem 5 croppeds, 3 shorts e 2 tênis. De quantas maneiras diferentes ele pode se arrumar? Então ele vai escolher apenas um cropped, apenas uma saia, apenas um short. Apenas um short, apenas um sapato. Então você está escolhendo apenas um elemento de cada conjunto. Isso é PFC. Professor, esse negócio de ordem, quando você escolhe apenas um elemento de cada conjunto, não se preocupa com a ordem, não interfere em nada. Tá? A ordem só vai surgir, esse negócio de ordem importa, a ordem não importa, quando você escolhe mais de um elemento dentro do mesmo conjunto. Tá? E quando a ordem importa, você pode usar PFC também. Por exemplo, quando você forma números, você está escolhendo mais de um elemento dentro do mesmo conjunto. Números, senha, que mais? Vai fazer pintura. Isso daí você está escolhendo mais de um elemento dentro do mesmo conjunto. E mesmo assim, ainda é PFC. Agora, voltando aqui, escolhendo mais de um elemento dentro do mesmo conjunto. Arranjo. Como que você usa o conceito de arranjo quando você escolhe mais de um elemento dentro do mesmo conjunto e... Gabriel, importa ou não importa? A ordem importa. Se a ordem importa, se você não quiser usar a fórmula, você pode usar PFC aqui, tá, gente? Você pode usar PFC aqui também. Agora, e se a ordem não importa? Aí seria uma combinação. Então, a combinação, a ordem não importa, tá? A ordem não importa. Então, peraí. Combinação, ordem não importa. Qual é a fórmula do arranjo? Qual é a fórmula da combinação? Fórmula do arranjo, ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Fórmula da combinação, CNP é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Tudo bem? Professor, eu leio e não consigo identificar se a ordem importa ou não. O que você faz? Decora os casos. Quais são os casos que você vai ter que lembrar? Os da combinação. Quais são os casos de combinação que você tem que lembrar que são os que caem em vestibular? Toda vez que você forma grupos, a ordem não importa. Toda vez que você forma equipes, a ordem não importa. Mega Sena, a ordem importa ou não? Fer? Sim ou não? Não, o que você acha? Sim? Se você jogar o número 1 e 2 na Mega Sena e sair o número 2 e 1, você ganhou ou não?
Você continua, Zé, lógico que você ganhou, Zé. Medicina agora é só por amor, tá? Então, ó, eu vou colocar Mega Sena aqui, mas ele não vai colocar o nome Mega Sena, mas são jogos tipo da Mega Sena. A ordem não importa, certo? Figuras, quando você vai formar um segmento de reta, quando você vai formar um triângulo, a ordem importa ou não? ABC, o triângulo ABC é o mesmo triângulo BCA. Logo, quando você vai formar triângulos, quadriláteros, figuras, de um modo geral, a ordem não importa. Premiação, a ordem importa ou não? Depende. Depende do quê? Se os prêmios forem diferentes, por exemplo, a Mi ganhou um chaveiro e a Aninha ganhou um boné. Sempre chaveiro e boné, que é a premiação dessas coisas de brinde, assim, tá? E se a Aninha ganhar o chaveiro e a Mi ganhar o brinde, o boné é a mesma coisa? Não. Agora, e se os prêmios forem iguais? Se as duas ganharem um chaveiro? Nossa, que legal. Tá? Aí, se os prêmios forem iguais, a ordem não importa, tá? Então, continue, completa aí que não cabe aqui. Prêmios iguais, a ordem não importa também. Comida, a ordem importa ou não? Importa ou não importa, Rodrigo? Então você não gravou, caramba. A comida não... Feijão, se você bota feijão embaixo... Importa pra mim. Então, importa. Só pra mim? Não, também. E o vestibular não. O vestibular quer que a gente se foda, velho. Então o vestibular só conta assim, você vai comer do mesmo jeito. Então, Você vai falar que você vai fazer sabe o pratão de pedreiro, assim? Você vai fazer uma mistura de arroz, feijão, farofa, salada, faz tudo aquilo ali assim, come com a colher? Eu gravei você, não, Ah, bom. Falei, pô, o cara gravou. Falei, não. Então, ó, comida, gente. Comida, bebida. Não vou falar coquetel porque vocês são crianças e não podem beber, tá? Tá bom? Coquetel, na teoria. Coquetel, comida, bebida, sorvete, já caiu em vestibular. A ordem não importa. Tá? Você vai fazer uma vitamina, a ordem não importa. Você vai escolher sabores de sorvete, a ordem não importa. Mas tomem cuidado, por exemplo, se eu escolher 2 pratos quentes e 2 carnes. Você tem que trabalhar com conjuntos separados. Você trabalha na ilha dos pratos quentes, na ilha das carnes. Tudo bem? O que mais que eu tinha que falar? Deixa eu ver se lembra de alguma coisa mais. Assento. Importa ou não importa a ordem? É só você lembrar daquele exemplo. Põe a namorada, o amigo insuportável daquela da... Aqui, ó. Aqui, ó. Põe a... isso aí já vai mais de 2 semanas, não esquece a história. Põe a amiga chata que você odeia do seu namorado, você dá entre você e no cinema, que é o sonho da Aninha. Tá? Gente, a ordem dos assentos importa, tá? Te amo, Aninha. Tá? Não esqueça disso. Gente, a ordem importa. Assento, números, filas. Vai fazer uma pintura, a ordem importa? Depende. Se você vai fazer uma aquarela, a ordem não importa. Já caiu aquarela em vestibular, eu não sabia o que era. Porque a aquarela... Dizem, eu não entendo porra nenhuma de artes, mas olha só, dizem que a aquarela você vai fazer uma mistura de tintas. No papel, tá? Entendeu? Então você também não sabe nada de arte. Qual é a Aninha? Bem-vinda à vida. Toca aí. Não, eu tô brava. Te amo, Aninha. Gente, beleza? Isso daqui, tudo bem? Só para lembrar vocês rapidinho aqui. Quando você garante que o Breno não vai no rolê? Como que você garante que o Breno não vai no rolê? Porque assim, garantir que o Breno vai num grupo. Como que você garante que alguém vai no grupo? Grupo é combinação. Então, como que você garante que alguém vai no grupo? Como que você garante que alguém vai no grupo? Como que você trabalha com alguém que vai no grupo? Combinação de N-1, P-1. Por quê? Ele já vai estar escolhido, então você não vai levá-lo. Você não vai escolhê-lo. Então o Breno já vai estar lá, é como se ele estivesse lá na van, já está lá. Então você vai tirar ele do total e vai tirar o lugar dele que ele já está lá. Agora, o Breno é muito chato, ele não vai no grupo. Como que você garante que alguém não vai no grupo? Alguém não vai no grupo. Como que você trabalha com alguém que não vai no grupo? Tira ele, mas continua não levando ele. Por exemplo, eu quero que você vá num grupo. Eu vou te escolher?
Vamos supor lá assim. Eu já vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, ó. Aqui na sala tem 20 pessoas. Eu vou escolher 5 para a praia. 5 pessoas para ir para a praia. Dentre elas, o Zé e a Amanda. Porém, eles tretaram e eles não vão juntos. Como que você calcula os grupos que vocês dois não vão juntos? Eu tenho 20 pessoas, eu vou escolher 5. 20 pessoas, vou escolher 5. E eu quero que vocês dois não vão no grupo. Então eu posso só levar você. Então a Amanda vai e o JC não vai. Ou a Amanda não vai, JC vai. Ou fala que se foda, não vai nenhum dos dois. Fica os dois em casa. Obrigado. Do castigo. Como que você garante que a Amanda vai? Então seria uma combinação de 19 para escolher 4. Mas o JC não pode ir. 18 e 4. Ou a Amanda não vai e o JC vai. Mesma coisa, 18 e 4. Os dois não vão. 18 e 5. Foi? Brian? Nardes? Beleza. Entenderam isso aqui? Tudo bem, gente? Bom, o que mais? Grupos de pelo menos um elemento. Isso aqui é importante, ó. Grupos de pelo menos um elemento. Como que você faz grupos de pelo menos um elemento, galera? Como você faz grupos de pelo menos um elemento? Me ajuda aí. Como assim grupos de pelo menos um elemento? Olha aqui, ó. Vamos supor que na minha sala eu tenho 10 portas. Todas estão fechadas. De quantas maneiras eu posso abrir essa sala? Para abrir a sala, Breno, eu preciso de quantas portas estarem abertas? Pelo menos uma. E a ordem que vou abrir porta faz diferença? Se eu abrir primeiro essa ou aquela e essa, muda alguma coisa de forma de abrir? Então você concorda comigo que são a ideia de grupos de pelo menos um elemento? Essa questão já caiu como portas de um teatro, já caiu como lâmpadas de uma sala, porque seria iluminar a sala é o mesmo contexto. De ar... Não é ar, como que é o plural de ar-condicionado? Ares condicionados, tá? É horrível a pronúncia, mas é ares condicionados. Já caiu assim a questão de ares condicionados. Já caiu uma tarefa que vai ser distribuída num grupo que pelo menos um tem que resolver. Então a ideia do grupo de pelo menos um é você trabalhar com o número de subconjuntos. Porque é você pegar aquilo ali e dividir em grupos menores. Qual é o número de subconjuntos de qualquer conjunto? 2 elevado a n. Porém, menos 1. Por que menos 1? Seria a ideia do vazio. Vamos pensar aqui na nossa sala, se tem 10 portas e de quantas maneiras eu consigo abrir essa sala, seria 2 elevado a 10. Me daria todas as possibilidades. Porém, menos 1 seria a estrutura do conjunto vazio, que seria todas as portas fechadas. Então, quando ele quer formar grupos de pelo menos um elemento, é sempre 2 elevado a n menos 1. Foi? Permutação, rapidão aqui, rapidão. Vai lá, ó. Permutação. Como você trabalha com permutação simples? Primeiro, permutação simples, vai. Permutação simples é igual a n fatorial. Agora, olha aqui, ó. Essa linda palavra que tanto te faz feliz, Aninha. Quantos anagramas seria essa linda palavra que tanto te faz feliz? Seria 10 elementos, seria 10 fatorial, beleza? Agora, quantos anagramas as vogais aparecem juntas? Quantos anagramas as vogais aparecem juntas? É isso que cai, ó. Quantas as vogais que aparecem juntas? Oi? 8 fatorial? Acho que não, hein, Aninha? Quantas vogais nós temos? 3? Pelo amor de Deus, gente, ó. 1, 2, 3, 4 vogais. Pega elas e coloca no saquinho. A, I, O e U. Sobraram quantas letras? M, R, Q, N, H e S.
Regra do saquinho. Falou juntas, tudo que você quer juntos, coloca no saquinho. Permuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Quantos aqui? Esse aqui pode trocar? Pode, não tem que estar em ordem. 4 fatorial. Foi? Não? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O saquinho conta mais um, 7. 7 fatorial. Dentro do saquinho, pode trocar de posição? Pode, 4 fatorial. Certo? Gabi? Foi? Permutação com repetição, galerinha. Rapidão aqui. Quando se usa permutação? Fila, foto e anagrama. Fila, foto, anagrama é o que você usa permutação. Tudo bem? Gente, permutação com repetição. Como que é a ideia da permutação com repetição, galera? A permutação com repetição. A permutação com repetição é o quê? N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial e assim por diante. O que é esse alfa, beta e assim por diante? São os elementos que você está repetindo. Por exemplo, essa linda palavra matemática. Quantos anagramas seria? Só um adentro. Eu não acentuei porque eu não sou analfabeto. Lembrem-se disso, tá? Tudo bem, você pode pensar, Taninha, mas eu não sou, tá? Eu sei que tá passando isso pela sua cabeça. É que, quando você... Segundo o Giovanni... Vai lá, Giovanni, dá uma explicação pra nós aí, ó. Não é fonética, eu falo errado, tá? Quando você acentua a palavra, o que é? O que muda? Você é formado em letras, vai, eu não sou, não. Mas, ó... A fonética mesmo? Viu? Então não fala errado, não. Então, ó, quando você acentua uma letra, ela muda a fonética. Então, seria uma letra, entre aspas, com a fonética diferente. Então, seria uma letra diferente na permutação. Então, por isso que quando todo professor dá exemplo da matemática, mas ele não acentua. Por quê? Mas por que você está falando isso? Porque caiu na UFMS assim, ó. No PAS da UFMS. E aí, qual que é a diferença agora? Está acentuado. Você teria uma permutação de quantos elementos? 6 setorial. Só que tem quantos U's? Na verdade são 3, mas esse está acentuado, ele se considera como um diferente. Então ficaria 2 setorial, 2i, 2 setorial também. Por isso que todo professor que vai dar exemplo de matemática, ele não acentua, porque ele quer te dizer para você que são 10 elementos, então é 10 setorial, 3a, 3 setorial, 2t, 2 setorial e 2m's. Tudo bem? Para terminar aqui, rapidinho, para terminar permutação, pau e bola, ó, rapidinho. Permutação circular, o Leonardes acabou de me perguntar como se trabalha com permutação circular, galera. Como se trabalha com permutação circular. Permutação circular, o próprio nome dela já diz, não tem como você, um outro exemplo, o cara vai estar sentado em volta de uma fogueira, brincando de ciranda, em volta de uma mesa redonda. A permutação circular não é n fatorial, a permutação circular é n-1 fatorial, Nardes. Ou n fatorial sobre n, sem fatorial embaixo. Pau e bola? Compensa revisar? Pau e bola. Quando que você usa pau e bola? Pau e bola. Como que você usa pau e bola? Quando você tem, presta atenção aqui, ó, elementos iguais a distribuir em conjuntos diferentes. Tudo bem? Por exemplo, ó, eu tenho 10 camisetas brancas. Na verdade, eu tenho pretas só, tá? Eu tenho 10 camisetas pretas. Eu tenho 3 gavetas. Gaveta de cima, do meio e de baixo. De quantas maneiras diferentes eu posso colocar essas 10 camisetas pretas em 3 gavetas? Só distribuir as 10 camisetas em 3 gavetas, de qualquer jeito. Vamos entender quando que você tem que usar o pau e bola? Primeira coisa, o pau e bola você usa quando você tem elementos iguais a serem distribuídos em conjuntos diferentes. Gaveta 1, 2 e 3, de cima, do meio e de baixo. Conseguiram visualizar que você tem 10 elementos iguais a serem distribuídos em 3 conjuntos diferentes?
Beleza? Como que você representa isso? Os elementos iguais você vai representar como se fosse um pontinho, uma bolinha, por isso que chama pau e bola, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. São os elementos iguais. Os conjuntos que você quer distribuir, eles serão separados pelas barrinhas. Então, peraí, isso é importante, Breno. As barrinhas não representam os conjuntos, representam as separações dos conjuntos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 5 dedos, eu separo os meus dedos com quantos espaços? Com 4 espaços. Então, se eu tenho 3 conjuntos, para separar esses 3 conjuntos, eu preciso de quantos espaços, quantas barrinhas? 2 só. Porque você vai separá-los. Então, são 2, aqui, ó. Entenderam quando se usa isso? E agora é só permutar. Vai lá, permuta isso aqui para mim. Isso é uma permutação de quantos elementos? Seriam 10 bolinhas, 2 barrinhas, seria 12 fatorial. Porém, com elementos repetidos. 10 fatorial, 2 fatorial. Hã? Isso dá quanto? Isso dá uma combinação, Zé, de 12 elementos para escolher 2. Consegue ver que isso aqui é a fórmula da combinação? Olha lá, ó. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. É a forma da combinação. Foi? Beleza? Moçada, eu não vou fazer exercício, senão não vai dar tempo. A gente tem 15 minutos, vamos ver o que dá para revisar aí, beleza? Bora fazer conteúdo? Então, vamos lá. Triângulo, retângulo. Deixa eu só dar 2 dicas aqui, que isso aqui já caiu na UFGD. Olha para mim aqui, ó. Eu vou pular triângulo, retângulo, que não vai dar tempo, mas teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente, isso aí é suave para todo mundo. Mas tem um detalhe que isso caiu na UFGD e vocês não lembram jamais. Ó, quando você tem um triângulo retângulo, todo triângulo ele é inscritível numa circunferência. Isso é claro para todo mundo. Quando ele for retângulo, qual que é a característica que ele tem a mais? A hipotenusa é o tamanho do diâmetro. Então, quando você for pegar um triângulo que é inscritível numa circunferência, se você pegar a hipotenusa e essa hipotenusa, um lado do triângulo coincidir com o diâmetro da circunferência, sempre esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 90 graus. Beleza? Detalhe, esse ponto aqui, ó, que é o ponto médio da hipotenusa, ele é o ponto que é equidistante aos 3 vértices. Que nem caiu na UFGD uma questão que ele falava que era um triângulo, na verdade eram 3 casas de 3 amiguinhos que distavam um da outra, 3, 4, 5. Beijo, Nardês. 3, 4, 5. E ele ia instalar uma antena de rádio. Primeira coisa, o triângulo 3, 4, 5 é triângulo retângulo, todo mundo já consegue, era isso. E ele queria instalar uma antena de rádio que fosse equidistante às 3 casas. Já viu essa questão? É foda pra caramba, não é? Não. Sabe por quê? Porque olha só, o ponto que é equidistante às 3 casas seria esse ponto aqui, ó. Porque ele seria o raio, ó. O raio, o raio e o raio. E o raio de uma circunferência que está por fora de um triângulo retângulo é sempre a metade da hipotenusa. Então aqui era só marcar 2,5. Entendeu? Quer ver mais massa? Qual que é o triângulo que geralmente cai em vestibular? Triângulo retângulo. O 3, 4, 5. É o mais clássico, é o 3, 4, 5. O número que multiplicar a terna pitagórica sempre vai ser o raio de uma circunferência que vai estar inscrita nesse triângulo. Então, por exemplo, você pegar uma circunferência qualquer aqui. Se eu falar que, por exemplo, esse triângulo aqui, ele é 3, 4, 5, esse raio é 1. Se eu falar que esse triângulo é 6, 8, 10, esse raio é 2. Porque é o número que multiplica a terna pitagórica, 3, 4, 5. Então você usa assim, ó. Aqui vai ser 3R, aqui vai ser 4R e aqui vai ser 5R. O número que multiplica a terna pitagórica sempre vai ser o raio da circunferência que vai estar inscrita no 3, 4, 5. Se for no 5, 12, 13 é 2R. 5, 12, 13 é 2R. Aí, eu vou começar aqui. Verdade. Função do segundo grau, galerinha. F de x é igual a quem? Vamos lá. Ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a nossa função do segundo grau. O que você tem que saber da função do segundo grau? 2 coisas. Primeiro, delta b ao quadrado menos 4ac.
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Como que é o gráfico de uma função de segundo grau? Uma parábola. Como que determina a concavidade dessa parábola? O A. Se o A for positivo, final Flamengo e São Paulo. Olha o São Paulino aqui, ó. Olha o flamenguista aqui, ó. Tá até hoje de ressaca, ó. Né? Mas vai tá bom um dia ainda. Olha só. Ó, o A positivo com cavidade para cima, o A negativo com cavidade para baixo. Isso aqui, na verdade, o Brian tá iludido, né? O Brian iludido com o Santos, né? É incaível. Você aprendeu minha palavra, né? É incaível. Olha só. Esse daqui tem valor máximo ou valor mínimo? Mínimo. Isso aqui? Máximo. O que é esse máximo e mínimo? É sempre o vértice. O vértice é formado por duas coordenadas, o x do vértice e o y do vértice. Fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Y do vértice? Beleza, Zé. Você caiu na prova e esqueceu a fórmula do x do vértice. O que você faz? A média das... Na verdade, assim, ó. Eu vou falar mais uma coisa interessante para vocês. Na verdade, duas coisas. Olha aqui. x1, x2 sobre 2. Então, ó, se você esquecer a fórmula do x do vértice, você pega as duas raízes e faz a média. Sempre vai cair no meio. Porque a parábola, já ouviram falar que ela é simétrica. Então, existe um eixo de simetria que passa pelo vértice. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, se você fizer o meio entre as raízes, dá no x do vértice. Rodrigo, não necessariamente tem que ser entre as raízes, tá? Se você pegar dois pontos que têm o mesmo y, tá? Se eu te der uma parábola e não te dou as raízes, mas te dou esse ponto aqui, ó. E esse aqui, ó, que eles têm o mesmo y, tá vendo? Se você fizer a média desses dois carinhas aqui, dá no x do vértice também. A gente fala das raízes porque é o mais comum, mas não necessariamente tem que ser a média das raízes. Pode ser dois pontos que têm o mesmo y. E ainda vou dizer mais uma coisa. Breno, você esqueceu a fórmula do x do vértice. Você não tem as raízes, mas o Bhaskara tá dando feio pra caramba. Tem uma outra maneira de eu achar x do vértice? Deriva. Sabe aquela derivadinha simples que você faz na física? Se você derivar uma função de segundo grau, só derrubar o expoente ali, ó, e igualar a zero, você acha x do vértice. Toda vez que você tem qualquer função do segundo grau, ó, y é igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 10. Se eu perguntar para você só o x do vértice, você só derivar. Lembra lá na física, você não faz uma derivadinha simples? Você só pega e derruba os expoentes? Vai ficar quem? 4x menos 6 igual a 0. O valor do x do vértice seria 6 sobre 4. Isso funciona sempre. E aí, ó, se você esquecer a fórmula do y do vértice, como você faz? Só substituir. Na verdade, eu prefiro fazer assim do que, na maioria dos casos, que calcular o delta. Você pega a função, no lugar do x você põe o x do vértice. O resultado que você vai encontrar já é o y do vértice. Beleza? Pode entender esse negocinho da derivada? Olhando aqui, olhando esse gráfico, olha para mim aqui rapidinho, olhando esse gráfico aqui, ó. Quem é quem? Primeira coisa, o valor do A, do B, do C, quem é quem? E do delta? O A é positivo ou negativo? O A é positivo. E o delta? Por que é positivo, Rodrigo? Porque ele tem duas raízes. As intersecções com os eixos x sempre são as raízes. Então, se tem duas raízes, significa que o delta é positivo. E se tiver uma raiz só? Tem como ter uma raiz? Não, tem que ter duas iguais. Uma função nunca terá uma única raiz. Ela vai ter o quê? Duas raízes reais iguais. Certo? Se esse gráfico tangenciar, isso significa que tem duas raízes iguais ali naquele ponto. Beleza? E o C? Onde que é o C? É aqui, ó. Onde intercepta o eixo Y é o C. Então, nesse caso, é o maior que zero. E o B? Como que é o macetezinho que vocês falaram lá? Quando desce... Como que é? Quando desce, o B é negativo. Quando sobe, o B é positivo.
Mas com C positivo, né? Se ela estiver subindo quando baixa o eixo Y, se ela estiver descendo quando intercepta o eixo Y, é negativo. Se ela estiver subindo... Ah, esse pedacinho aqui você tem que olhar. Você tem que olhar o eixo Y. Eu não olho assim, tá, gente? Eu nunca entendo essa porra. Olha só, o que eu faço? Eu faço assim, gente, o x do vértice é positivo ou negativo? O x do vértice é positivo ou é negativo aqui? O x do vértice é positivo ou é negativo, gente? Positivo. O x do vértice não é menos b sobre 2a? Para isso daqui dar positivo só se o b for negativo. O menos com menos vai dar mais, então o b é negativo. Tudo bem? Beleza? Para encerrar, outra coisa. Valor máximo, x do vértice ou y do vértice? Valor máximo, x ou y do vértice? Valor máximo ou valor mínimo é sempre y do vértice. Por mais que você não tenha uma função, é y do vértice. Aí você vai ter que criar a função. Valor máximo ou valor mínimo é sempre y do vértice. Como seria uma pergunta para ser x do vértice? Valor que deixa máximo, que deixa mínimo, que maximiza, que minimiza, é sempre o x do vértice. Foi? Forma fatorada. Isso aqui você não pode esquecer jamais. Para que serve a forma fatorada de uma função de segundo grau? Gente, ó, tem muita gente que sabe o que é, sabe a fórmula, mas não sabe usar. Então, além de você entender, você tem que saber o momento de você usar. A forma fatorada, você tem que visualizar o seguinte, você tem um gráfico. Primeira coisa, função de segundo grau, não tenta criar padrão que você vai se dar mal. A função exponencial você consegue criar padrão. A função do primeiro grau você consegue criar padrão. A do segundo não. Então não tenta, não vai, você tem que criar a fórmula e acabou. Se ele te deu o gráfico e pedir qualquer coisa dessa função, você tem que criar a fórmula para depois você montar. E como que você cria a fórmula de uma função do segundo grau a partir do seu gráfico? Quando você tiver o gráfico de uma função do segundo grau, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter esse pontinho aqui que é o x1, você vai ter esse pontinho que é o x2. Para você montar o gráfico ou a fórmula de uma função do segundo grau, você usa isso aqui, ó. F de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Você monta a sua fórmula só com isso aqui. Só que além de você ter as duas raízes, você tem que ter o quê, Rodrigo? Um outro ponto. Qualquer outro ponto. Por quê? Você vem aqui, ó. Vamos criar aqui, ó. Vou te dar um exemplo bem bonitinho aqui, ó. 1, 2, 6. Eu pergunto para você, qual é o f de 5? Te dou esse gráfico e pergunto para você qual é o f de 5. Primeiro, qual é o f de 3? Sem fazer conta. Olhando para mim, qual é o f de 3? Sem fazer conta. Sem fazer conta, qual é f de 3? Oi? Por quê? Lindo, olha só. Olha só, lembra que eu falei para você que é parábola simétrica? Então a distância que ela tem aqui, ó, é a mesma. Então, 1, 1. 1 para cá, 1 para cá. Ela tem que bater lá no 6. Ela tem que ser simétrica. O lado esquerdo tem que ser o mesmo lado direito. Então, Rodrigo, se você andar 1 para cá, voltou para o 0. Você andar 1 para cá, você vai para o 3. E aí, ó, o resultado vai ter que ser o mesmo. É a ideia de simetria. O que você tem de um lado, você tem do outro. Mas em minha defesa, questões você tem que ignorar o desenho. Desenho é meramente ilustrativo. Considere o desenho meramente ilustrativo. Em minha defesa, foi eu que elaborei essa bosta, então quem manda aqui sou eu, tá? Isso aqui não é uma democracia, isso aqui é teocracia, tá? Olha só, gente, voltando aqui, como que você faz para achar isso aqui?
como eu falei para vocês, o 3 até dá para você dar um miguezinho ali por conta da distância, mas o 5 não. E agora, o que você faria? Bom, primeira coisa, toda vez que tiver o gráfico de uma função de segundo grau, a gente vai montar a fórmula. Para você montar a fórmula, você vem aqui, ó, f de x é igual a vezes x menos 1 vezes x menos 2. São as raízes. Para você descobrir o valor do a, você tem que ter qualquer um outro ponto aqui no gráfico. Na verdade, a gente tem 2 pontos. Quais são os 2 pontos que nós temos? Esse aqui. Que ponto é esse? Não. F de 0 é igual a 6. Ou F de 3 é igual a 6. Qualquer um deles você poderia usar. Então, você vai usar esse ponto para achar o valor do A. Ficaria assim, ó. A, ó, vezes 0 menos 1, vezes 0 menos 2. Isso é igual a 6. A gente vai chegar que o A é igual a 3. Pronto, eu tenho a minha fórmula. Se você tem a fórmula, ele pode perguntar o que ele quiser para você. Você consegue responder. No caso, para achar o f de 5, é só trocar o x por 5. Entenderam essa forma fatorada? Entenderam quando usar a forma fatorada? Só mais um detalhe, o que é receita? Preço vezes quantidade. Não esqueça disso jamais. Isso você usa na função do segundo grau. Receita é igual a preço vezes quantidade. Sempre. Receita é igual a preço vezes quantidade. Beleza? Moçada, pontualidade britânica. Tá? Então, ó, fechamos a revisão. Tudo bem? Um beijo pra vocês. Uma boa semana a todos.